Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares. Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal. Eu tô fazendo esse vídeo assim um pouco na correria mesmo, porque eu tive um insight um pouco importante e eu queria compartilhar com vocês. Eu escrevi um texto, né, depois de uma reflexão. Eu vou ler esse texto e depois eu vou explicar um pouco melhor o que eu tô querendo dizer, né, o que são esses conceitos, para que vocês entendam um pouco melhor, contextualizando, né, com alguns exemplos. Bom, então vou ler o texto e em seguida eu vou explicar melhor, tá? Os deuses estão também no êxtase, no caos sensorial e energético. Muitas pessoas hoje em dia experimentam diversas energias divinas por meio do êxtase espiritual de rituais com ayahuasca e demais medicinas. Isto é ruim? Não necessariamente, mas em toda experiência de comunhão com o divino existe um caminho sagrado, uma jornada. Por isso, tantas ordens iniciáticas e processos, por vezes até secretos, onde os mistérios vão sendo pouco a pouco revelados. A experiência com o divino é uma experiência progressiva, como estabelecer uma nova relação. Essa relação normalmente se cria pela atitude de devoção. Todas as forças divinas estão no universo e são livres e passíveis de serem acessadas. Todas essas forças estão de alguma forma dentro e fora de nós. No entanto, existem chaves e caminhos para esses acessos, para que essas experiências não criem grandes choques de realidade, afetando o nosso psicológico. Pois os deuses residem no caos do inconsciente, num oceano profundo universal, o qual há que se aprender a mergulhar, ir e vir em segurança, sem se perder e sem se afogar. Pessoas que perdem o senso de realidade se perderam nessas camadas profundas do inconsciente, que é o espaço sagrado interno, pelo qual se abrem as portas para as outras realidades paralelas e dimensões onde seres divinos habitam. Quando experienciamos vezes seguidas, por diversas vezes, energias divinas diferentes umas das outras, sem que haja um caminho guiado de estudo e devoção para que haja uma estrutura psicológica e material que sustente o caminho de volta, podemos nos perder de diversas formas. Nosso corpo psicoemocional e físico é muito limitado para abrigar tantas forças diferentes e poderosas sem que haja um colapso. É por conta do abuso da ayahuasca como experiência recreativa e sensorial no universo mítico dos deuses e seres que encontramos pessoas que ficam tão confusas e desconexas da realidade. A realidade em que vivemos é uma experiência importante de aprendizado e não deve ser ignorada ou superada como realidade inferior, pois na verdade todas as realidades interagem entre si como num tecido cósmico. E o objetivo da experiência da ayahuasca como êxtase divino é sobretudo a tomada de consciência sobre essas outras realidades que também influenciam a nossa vida de maneira inconsciente, de forma que possamos integrar a todas elas de maneira coesa e equilibrada, recebendo a firmeza necessária e a guiança para o ir e vir dessas realidades, trazendo para o dia a dia as qualidades divinas para o melhor desenvolvimento do ser em harmonia com o todo. Eu escrevi esse texto depois de no Instagram me deparar com alguns lugares, né, que oferecem rituais com a Sagrada Medicina, onde são lugares que servem ayahuasca toda semana, e cada semana, e às vezes dias seguidos também, eles fazem um ritual com uma egrégora diferente. Não só uma egrégora diferente, mas uma divindade diferente, tá? Então, um dia é uma deusa grega, um dia é uma deusa nórdica, um dia é uma divindade hindu, depois é uma divindade de um outro panteão africano, fraternidade branca e cristão, enfim. E assim, isso tudo muito seguidamente, né? E eu conheço o formato de ritual porque eu já estive no lugar, tá? Então, assim, conheço o formato do lugar, conheço quem facilita, tá? Então, tô falando com conhecimento de causa. E sabendo que tem diversos lugares que tem essa mesma prática, tá? E aí, o que eu queria que vocês entendessem, né? Os deuses, eles estão aí, né? Por que essas pessoas conseguem, né, acessar essas forças e tal com a medicina? Porque a medicina, ela realmente ela abre, né? Ela abre para todas as linhas. Ela abre essa percepção, ela abre essa porta, né? Porque os deuses, eles estão aí em tudo, né? Em nós também. Então, as pessoas elas conseguem acessar isso e os deuses eles estão para além do bem e mal, né? Essas forças divinas elas são caóticas, elas são neutras, né? Neutras e poderosas. Então,
O que acontece? A pessoa tá ali recebendo diversas energias diferentes, né? Em pouquíssimo tempo, sem um caminho, né? E aí, o que que é esse caminho, gente? Quando eu falo das ordens iniciáticas, é como eu falo para as minhas alunas de curso de bruxaria, né? Quando você vai começar a trabalhar com uma divindade, primeiro você precisa estabelecer uma relação com ela. Então, você começa com uma meditação, você começa com uma prática de mantra, de oração, e você vai fazendo certos rituais até que você estabeleça uma relação e aí você comece a fazer um ritual com uma determinada divindade, tá? E por que isso? Porque os deuses são snobs e estão ali esperando receber oferendas e rituais e várias coisas, ou por medo, né? Tem que fazer vários preceitos porque eu tenho medo dos deuses. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com nós, com a nossa mente, com a estrutura psicológica que nós temos. Então, o que acontece é que são forças tão intensas que se a gente simplesmente acessa elas sem ter se preparado energeticamente, psicologicamente, de ter se ancorado, né, materialmente, a gente não consegue dar conta dessas forças, entende? Então, é quase como que você estivesse experienciando uma possessão. Você nunca meditou, orou, estudou, se relacionou com determinada força e de repente aquilo tá ali em você, quase no seu corpo, quase manifestado, né? Porque tem forças que são tão intensas que a gente sente quase como uma incorporação. Esse estado de êxtase relacionado com seres divinos, ele chega a beirar muito próximo da sensação de incorporação. Então a pessoa tá lá tremericando de um lado pro outro, cada hora recebendo ali uma energia diferente, tá? E isso com certeza gera vários desequilíbrios. Sim, tá? Isso é muito sério. E é por isso que as pessoas, né, estão totalmente desequilibradas. A gente tem muito uma cultura, assim, né, nesse meio espiritualista, de falar das relações sexuais das pessoas, né? Do com quem você se relaciona, que uma pessoa que dorme com várias pessoas, ela tá com várias energias diferentes. Isso vale a mesma coisa, né? Você tá com várias energias diferentes ali, várias forças, está ancorando várias coisas ali no seu corpo, no seu campo, que você não vai dar conta depois, porque você nem sabe o que, que é aquilo, né? E não basta só, né, o dirigente saber. A questão é, as pessoas que estão ali, elas precisam ter um conhecimento prévio também, um preparo. Então, quando você vê as tradições, você vê o candomblé, você vê a umbanda, o que que acontece? Meus cachorros estão brincando aqui, por isso que eu tô balançando um pouco. Quando você vê o candomblé, a umbanda, né, essas tradições, existem preceitos, né, onde se contam as histórias, onde se faz um período de reclusão, introspecção, se faz diversos rituais, onde se alimenta, alimenta o corpo, alimenta a alma, se faz banhos de ervas, se faz vários tipos de rituais. São processos de preparação, não só para o nosso espírito, para as nossas energias, mas para o nosso psicológico também, para receber aquelas forças de uma forma que aquilo não deixa a gente desequilibrado, né? Tem até uma passagem da Bíblia que fala de acho que foi Moisés, não sei, um cara aí foi na montanha e viu Deus e ele ficou cego. Então, assim, quando você vê no Bhagavad Gita, Krishna, desculpa, Arjuna, falando sobre a forma original de Deus, ele descreve aquilo ali quase como um temor, sabe? Como se aquilo tivesse completamente desestruturado ele. Então, assim, Deus, eu gosto muito de uma frase daquele filme Cafundó, que o bispo fala assim pro. É João de Camargo, acho o nome dele, né? O bispo fala assim que Deus há de ser perturbador, pois encerra todos os mistérios do universo. Gente, Deus é isso. Deus, o divino, é isso. É uma coisa tão forte, tão potente, que é tipo, vamos comparar com o choque do 220? Não é uma coisa romantizada, né? Leiam escrituras sagradas e vocês vão ver os relatos, né? Dos anjos, as chamas dos anjos e coisas assim que você vê que é realmente perturbador, né? Então, assim, não é uma coisa para você ficar brincando. E aí, quando a gente vê esses rituais, assim, nessa frequência, né, dessas coisas, parece aqueles doce, né? Aqueles, como é que chama? LSD,
que o pessoal usa, que tem lá o gato Félix, o chapeleiro maluco. É como se fosse isso. São só. As pessoas estão só abusando dessas energias divinas. Elas estão fazendo um uso recreativo de ayahuasca e não só estão se apropriando da medicina tradicional indígena de forma indevida, como estão pegando várias tradições que existem pelo mundo e estão deturpando essas tradições todas, né? Isso seria um falso universalismo. Porque quando você pega, sei lá, uma divindade nórdica e você não sabe nada sobre a cosmovisão dos povos nórdicos, sobre a sua gênese, sobre como é essa estrutura desses deuses, o que, que eles significam para aquele povo, como são esses rituais, como é essa cultura, e não estabelece uma relação de devoção com relação a essa religiosidade, você está apenas se apropriando culturalmente daquilo ali. Então é isso, gente. Quando a gente vê algumas tradições, né, mais antigas, como Santo Daime, Barquinha, né, tem toda uma estrutura de ritos, tem toda uma fórmula, né? Mesmo na magia do caos, que é caótica, quando a gente fala em caos, a gente fala de algo que é caótico, nem na magia do caos é essa bagunça, né? Porque a magia do caos é você utilizar sistemas mágicos, né, de outras tradições, de várias tradições, mas não é uma bagunça, sabe? É tudo com estudo, é tudo de forma coesa, né? Tudo tem um paradigma, né? Então a gente parte desse pressuposto do paradigma. A gente não simplesmente sai, tipo assim, é que nem você vai fumar uma maconha e colocar ali uma música árabe, entendeu? E aí você vai entrar na brisa daquilo ali. Tipo, os deuses não são para isso, as tradições não são para isso. Isso é desrespeitoso e extremamente perigoso, né? Psicologicamente falando. Gente, para eu finalizar, né? Só para dizer que eu não só joguei o problema aqui e não apontei nenhuma solução. É como eu falo no meu curso de bruxaria, né? Eu não tenho como ensinar essas coisas por vídeo, sem criar, estabelecer uma relação, né, com vocês. Mas é isso, né? Procurem formações, né? Procurem estudos. Então, por exemplo, se você quer desenvolver um trabalho de Umbanda, vai passar um tempo na Umbanda. Se você quer desenvolver um trabalho com os orixás, independente de ser Umbanda ou não, vai passar um tempo na Umbanda, vai passar um tempo no Candomblé, vai aprender, vai sentar para aprender com os mais velhos, sabe? Não tô dizendo que a gente deve se fechar dentro de uma tradição e que a gente deve seguir exatamente a risca como é aquilo ali, porque eu sei que muitas tradições ainda vivem seus dogmas, com todo respeito aos dogmas das tradições, mas é isso, você quer trabalhar com deusas e deuses, né? Vai estudar a bruxaria, vai estudar reconstrucionismo, né, helênico, vai estudar helenismo, vai estudar o Assatru, vai estudar o reconstrucionismo celta, não sei, Wicca, vai para várias vertentes, vai estudar, vai desenvolver um estudo, vai desenvolver uma relação com as divindades. Não gosta de religião, tradição nenhuma? Vai estudar a magia do caos, né? Mas estudem. Carece hoje nas pessoas que ministram rituais com ayahuasca de estudos sobre magia e espiritualidade, né? Então, as pessoas não sabem lidar com incorporação, querem trabalhar com energias divinas, às vezes até de pontos de vista arquetípicos e psicológicos, sem levar em consideração que a ayahuasca é uma experiência espiritual. Não tem como fazer isso, gente. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Então, para não dizer que eu não ofereci uma solução, a solução é essa. A solução é o estudo, é desenvolver o caminho iniciático, né? É desenvolver um sacerdócio espiritual. É isso, não tem outro caminho. Bom, então era isso que eu queria dizer. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Vai ser um pouco polêmico, eu sei que vai ter gente que não vai gostar. Mas é isso, gente. Eu tive esse insight, escrevi esse texto, assim, bem rápido, assim, agora. E queria explicar melhor sobre isso, que eu achei que o texto não ia ser suficiente, né? Tinha que contextualizar para que as pessoas pudessem entender. Então é isso. Gratidão e até a próxima.